Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 6 de setembro, sexta-feira. Celebramos o Sagrado Coração de Jesus, sua memória, e também meditamos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 5º, versículos de 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas seus discípulos comem e bebem. Ao longo dos séculos, foram sendo criadas muitas leis, mandamentos, decretos, costumes e tradições a respeito do modo de se viver a fé, da maneira que devemos crer e agir. Jesus vem fazer uma grande revolução, uma grande purificação, levando a fé agora para o mundo interior, sem grandes preocupações com as aparências, sem preocupações com a opinião alheia, mas agora fazendo a vontade de Deus, amando o Senhor de todo o coração e também amando o próximo e servindo o próximo. O jejum era uma lei judaica muito comum e muito praticada pelos judeus. Faziam jejuns todo mês. Muitos até faziam jejum uma ou duas vezes por semana. Mas tanto os profetas Isaías e Jeremias, quanto o próprio Jesus, irão criticar essa prática de jejum, porque eles jejuavam, mas odiavam uns aos outros. Faziam jejuns, mas cometiam infidelidades, praticavam adultérios, roubos, calúnias, difamações. Então o jejum ele é até aceito. Jesus não cancelou o jejum, mas o jejum deve ser um sinal de fé que brota do coração e não simplesmente uma lei e não simplesmente uma prática externa. Uma boa comparação seria uma pintura de uma imagem antiga. Várias pessoas ao longo do tempo vão colocando camadas de tinta naquela imagem, ao ponto de que ninguém mais sabe qual é a pintura original. Então o restaurador ele vem retirando com muita perícia, com muita inteligência e calma as várias camadas de tintas até chegar na original, que é a mais importante, que é a mais bela. Assim acontece com Jesus. Ele foi retirando as várias camadas de tintas que foram colocadas ao longo dos séculos para chegar ao original, ao essencial, à beleza da fé simples, humilde e generosa. Então Jesus, vendo a hipocrisia dos judeus, diz: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus fala de um casamento em que ele é o noivo e a igreja é a sua noiva. E nesse casamento, nessa aliança de amor, surge a vida, surge a salvação, surge a paz. Durante o casamento não é necessário fazer jejum. Casamento é dia de alegria, casamento é dia de festa. Mas vai chegar o dia em que o noivo será tirado do meio deles. Então, nesse dia, eles jejuarão. Jesus anuncia a sua morte, sua partida para a casa do Pai e sua ressurreição. E após a sua ressurreição e ascensão, Jesus vai para o céu e nos envia o Espírito Santo Paráclito, Consolador. Então agora é o tempo
em que nós devemos praticar o jejum, não simplesmente como uma lei, uma tradição, mas como uma união com Cristo, se esvaziar de nós mesmos para nos enchermos de Sua palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, abençoe sua vida, sua família, te dando saúde, muitas bênçãos e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.